seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade na tua presença, na tua casa, invocando o nome do Senhor, fazendo a tua vontade e te dando, meu Deus, dando ao Senhor mais condições, com um passo de fé que nós damos essa noite, que cada um, meu Deus, que se volta para o Senhor, que cada um que se aproxima do Senhor, que cada um, meu Deus, que recebe do Senhor agora essa condição, e aproveita essa condição para estar na tua presença. A escolha é a escolha de Maria, de ouvir a tua palavra, de estar na tua casa, de estar diante do Senhor. Que cada um, meu Deus, seja recompensado por essa escolha de fé, por esse passo de fé, por essa postura de fé, por essa atitude de fé. Que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor abençoe, que o Senhor manifeste o teu poder, que o Senhor opere, e opere grandemente na vida de cada um de nós. Eis-nos aqui, meu Deus, perdoa os nossos pecados, naquilo em que a nossa mente vacilou, pensou que não é agradável ao Senhor, naquilo que nós falhamos, naquilo que nós erramos, naquilo, meu Pai, que retrocedemos e que o Senhor não se agradou de nós. Eu te peço, nos perdoa agora, passa com teu sangue sobre cada um aqui, meu Deus, e não deixe que o teu povo caminhe de novo para a escravidão. Não deixe que o teu povo caminhe de novo, meu Deus, para se tornar, se fazer, meu Deus, permitir, meu Pai, se colocar na condição e na posição de refém, de escravo. Porque, meu Deus, o que o Senhor tem para nós é liberdade. O Senhor tem liberdade para nós. O Senhor tem nos chamado e nos abençoado. Como diz a tua palavra, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. E eu peço que cada um, meu Deus, venha receber essa carta, meu Deus, de alforria que o Senhor nos dá, de nos tirar, meu Pai, das mãos de alguém, das garras de Satanás, de uma terra que não é nossa, nos restituir, nos colocar no nosso lugar e nos dar condições, porque o Senhor tem, meu Deus, nos ensinado, o Senhor tem nos dado, meu Deus, tanto teus mandamentos, conhecimento, o Senhor tem enviado o teu Espírito para nos consolar, nos fortalecer, nos guiar, e a tua palavra tem vindo para que quem crê seja abençoado. E eu peço que esse culto seja instrumento aqui, para que pessoas sejam abençoadas, para que aquilo que elas ainda não viveram, vivam, para que aquilo que elas ainda não viram, que vejam, e para que os lugares que ainda elas não estiveram, que estejam, que o Senhor as coloque lá, que o Senhor abençoe a vida delas, que o Senhor opere e que faça a obra. Eu entrego o andamento desse culto, e eu entrego, meu Deus, a direção dele, eu entrego a minha vida e a vida de cada pessoa nas tuas mãos, para que o Senhor venha operar, para que o Senhor venha, meu Deus, abençoar, para que o Senhor venha manifestar o teu poder. E assim, meu Deus, que mais este culto seja uma ferramenta e um instrumento teu para que a cada dia cresçamos e prossigamos em crescer, em aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração, para vivermos e recebermos a tua graça e estarmos debaixo da tua unção. É o que eu creio e eu te peço, e eu entrego o andamento desse culto e a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024.
A unção de Josué está sobre mim. Em 2024, eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Juízes 12. Versículo 1. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefité: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefité respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefité reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixem-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Essa palavra que é uma palavra que eu tenho falado que depois do jubileu Deus tem nos dado, nós temos feito o beabá da vida. Deus tem nos ensinado a viver. Deus tem nos ensinado a construir uma nova vida, a fazer diferente do que nós já fizemos antes, a nós mesmos sermos os principais cooperadores de Deus para a nossa vida. Então, isso é uma decisão que você precisa, se ainda não tomou, se ainda não teve esse entendimento de você ser o principal cooperador de Deus para a sua vida, você precisa tomar essa decisão. Porque a melhor coisa que Deus nos proporciona nesta terra é que a maioria de nós, eu não posso dizer todos, só depende de nós para ter a vida que Deus prometeu. Quer dizer, a gente não depende de alguém. Porque até quem dependia, Deus tirou a pessoa dessa condição, dessa situação de escravidão, dessa dependência de uma pessoa e colocou ela na posição e na condição de livre. Então, ontem ainda, essa palavra ela vem depois daquela palavra que ontem o Senhor nos orientou a buscarmos, a trabalharmos a excelência, a o que formos fazer
colocarmos força naquilo, sabe? Eu não posso, você não pode ser uma pessoa que eu vou fazer por fazer. Tem que fazer, vamos fazer. Não, já que eu tenho que fazer, eu vou fazer o melhor. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou colocar o meu melhor. Eu vou contar com a ajuda de Deus, porque nisso aqui Deus está contando com a minha colaboração, com a minha cooperação. E os efraimitas é o exemplo perfeito da decadência. O exemplo perfeito da obsolescência, que é de quem vai ficando obsoleto, não cresce, não evolui naquilo que pode evoluir, não avança em cada campo que encontra que pode avançar. Se os efraimitas tinham alguma razão quando eles diziam: vocês, gileaditas, são desertores dos efraimitas e de Manassés. Quem agora que estava melhor? O povo que se originou dos efraimitas e de Manassés ou o povo originário? Quem estava melhor aqui? Só quem estava acompanhando agora que vai conseguir responder. Quem estava melhor, gente? Os gileaditas ou os de Efraim e Manassés? Difícil a pergunta? Você leu comigo. Você viu o resultado. Quem derrotou quem aqui? Gileaditas derrotou Efraim ou Efraim derrotou os gileaditas? Então vamos colocar aqui, fato é fato, certo? Isso é uma coisa que a gente precisa também, tem algumas coisas que tem que acabar hoje, em nome de Jesus. Tem gente que, sabe, ainda mantém uma opinião diante de fatos. Sabe, aquela história de eu falar que essa parede aqui ela é amarela. Não, mas na minha visão, não, mas se olhar de tal, não é amarela, é cinza. Pronto, acabou, é fato. Eu acho, eu penso, eu não queria, é isso. Os efraimitas, se eles usaram essa expressão no intuito de provocar os gileaditas, eles quebraram a cara, ficou pior ainda para eles. Porque o que nós vemos aqui? A primeira coisa é, de novo, essa palavra de fuga, essa palavra de gente que ainda é tocada, é conduzida por medo, e quando tem algo mais difícil, desafiador, foge. Só que a pessoa fugir, reconhecer, sabe, voltar ao lugar dela, se posicionar, é uma coisa, que é o que aconteceu aqui com os efraimitas. Quando Jefité ele foi para aquela batalha contra os amonitas, e olha que ele não foi buscar aquilo. Ele não quis pegar esse problema com as mãos dele. Ele não foi lá e, não, eu vou fazer porque eu quero. Não, ele foi chamado. Vamos lembrar que primeiro ele foi expulso de Gileade pela própria família dele, os irmãos dele. Depois de um tempo que os homens, os líderes de Gileade viram que eles não poderiam enfrentar o exército inimigo sozinhos, ou seja, com a força que eles tinham, eles foram atrás de Jefité. E o Jefité foi aquele homem que pagou o preço. Diga, pagar o preço. Eu preciso pagar o preço. Eu preciso arcar com aquilo que eu assumi. Jefté se comprometeu que se o Senhor desse vitória para ele, a primeira coisa que saísse quando ele voltasse vitorioso da batalha, ele ofereceria ao Senhor. O que sai da casa dele? Perdeu a filha. Então imagina o homem que foi, que seguiu cada princípio que ele tinha, respeitou, foi lá, falou com o líder amonita, o seguinte, a gente não precisa
entrar numa batalha, não precisa ser desse jeito, mas eu estou te avisando, ó, essa terra que vocês estão querendo pegar é nossa. Lá atrás, a gente não passou pela terra que era de vocês. Respeitamos. O Senhor não deixou. Mas, quando o Senhor nos entregou a terra, agora ela é nossa. Tanto que é daí que vem aquela expressão. Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Quer dizer, quando você se considera abençoado, você não segura? Segura, né? Então, eu estou segurando a minha. Então, assim, fica na tua, me deixa no meu canto, que se for assim, eu não quero problema, não quero guerra. Mas, se você quiser guerra comigo, você vai levar pior. E os amonitas foram mesmo para cima de Israel. E o Senhor deu uma grande vitória para Israel por meio de Jefité. Só que o Jefité, ele havia convocado os efraimitas. Só que os efraimitas, como muita gente faz, quando vê que não dá para si, é demais para mim, tenho medo, eu não acredito que eu vou vencer essa batalha. Eu não acredito que isso é para mim. Eu não acredito que isso aqui dá para mim. Eu não acredito. E eles não foram. E mesmo sem os efraimitas e tantos outros homens de outras tribos que também não foram, mesmo assim o Senhor deu vitória ao Jefité. Aí o Jefité agora convoca para outra batalha, né? Chama de novo. Os efraimitas agora vêm e falam assim, por que você não nos chamou? Agora nós vamos queimar a sua casa com você junto. O Jefité, quando ouviu aquilo, espera aí, eu estava em grande contenda, eu estava num problema bem grande e sim, eu chamei vocês, eu convoquei vocês e vocês não me ajudaram. E mesmo assim, o Senhor me deu, eu não sou o cara, eu não sou bom, eu não sou melhor do que vocês, mas neste caso, eu estava no lugar certo, eu estava fazendo a coisa certa, eu estava envolvido com as situações certas e Deus me deu vitória. E vocês não nos ajudaram. Mas assim, espera aí, você veio até aqui para quê? Para lutar contra mim agora, é isso? E essa foi a atitude dos efraimitas. Eles lutaram contra Jefité e os gileaditas. O que aconteceu? Perderam, mas perderam assim, vergonhosamente essa batalha. E claro, quando eles viram essa derrota, muitos fugiram. Só que eles fugiram para o lado de lá do Jordão, que não era o lado deles, ou seja, eles teriam que voltar. Tinham suas casas, suas mulheres, suas coisas. E ali, os gileaditas ficaram no lugar de passagem do Jordão, ou seja, eles mais cedo ou mais tarde eles vão ter que voltar e vão ter que passar por aqui. Olha o símbolo da decadência. Os efraimitas é aquele tipo de pessoa que sabe quando você tem desafios, que você, como a gente ontem ainda falou, você precisa investir, você precisa abrir tua mente para as coisas que Deus está fazendo, você precisa se situar qual é o tempo. Pergunta agora, qual é o tempo? Qual é o tempo? De novo, qual é o tempo da minha vida? Como é que eu vou saber qual que é o tempo da minha vida? Eu preciso estar olhando para o relógio da minha vida. Qual que é o relógio da minha vida? É esse aqui? É esse aqui o relógio da minha vida? Qual que é o relógio da minha vida? A palavra. Como era para o povo lá que estava no Egito, o povo de Israel, a nuvem. A nuvem era um sinal visível de onde Deus queria o povo. Onde que Deus queria o povo, gente? Naquela época.
Exatamente em que lugar do deserto? Como? No meio de um deserto. Olha como que Deus é perfeito. Deus é perfeito. Não custa falar, né, gente? Fala, Deus é perfeito. Onde Deus, no deserto, onde Deus queria o povo? Exatamente. A única nuvem que tinha era a nuvem onde Deus sinalizava. Eu quero vocês, onde? Debaixo. Você quer saber qual é o tema da sua vida? Olha para cima. Deus não nos quer assim, gente, ó. Deus não nos quer assim. Deixa eu ver o que estão fazendo aqui do lado. Deixa eu ver aqui que o meu vizinho, deixa eu ver aqui que o meu parente, deixa eu ver aqui que as pessoas, deixa eu ver aqui que as redes sociais estão ditando, deixa eu ficar vendo aqui. Deus quer que nós olhemos para Ele. Qual é o tempo da minha vida? O tempo da minha vida se chama jubileu. O tempo da minha vida é um novo tempo. E como aquele versículo, os meus tempos estão em tuas mãos. Então, o tempo dos efraimitas era um tempo fora de Deus. Porque veja que eles se afastaram de tal maneira dos demais israelitas, que até o dialeto deles passou a ser diferente. Eles não acompanharam, eles não estavam nas batalhas importantes. Eles não estavam atendendo à convocação, ao chamado de Deus. Aquele chamado não era de Jefté, era de Deus. Deus usa quem Ele quer para nos chamar. Deus usa quem Ele quer para falar conosco. A Bíblia diz que se ninguém clamar, as pedras clamarão. Não é eu. Não sou eu quem estou dizendo isso, é palavra. Deus está falando. Deus está falando pelo culto, Deus está falando pelo louvor, Deus está falando pelo programa Mudança de Vida, para quem assiste. Deus está falando, às vezes, o devocional que se abre lá e vai ler de manhã, de tarde, à noite. Você pode não estar ouvindo, mas Deus está fazendo a parte dele. Então, os efraimitas, eles mostram o tanto que eles eram decadentes, que foi fácil dos gileaditas depois pegarem eles, que eles ficavam lá aquele lugar de passagem do Rio Jordão, e quando vinha um homem, eles perguntavam para ele, você é efraimita? Se ele dissesse que não, quer dizer, se ele dissesse que sim, já morria já, só pelo sim dele. Mas quem quer dizer sim, né? A pessoa podia mentir, enganar. Então, você é efraimita? Não, acha que é isso. Então, fala para mim, Shibolete. Eles podiam tentar, mas eles iam falar Sibolete. Na hora eles já matavam aquele homem. Por quê? Porque você vai falar, só porque ele falava errado? Não. Aquilo só denunciava ele. Sabe aquela pessoa que ela vai se distanciando, ela vai ficando cada vez mais longe, ela tem a oportunidade, ela não agarra, ela não aproveita, ela pode fazer algo bom, construtivo, ela pode ter uma atitude altruísta, ela pode fazer um investimento nela, ela pode crescer com Deus e ela não faz. Ela não cresce. Ela não dá o passo de fé, mas ela dá um passo de medo. Tem gente que não está parada, ela está se movendo, mas ela não está se movendo debaixo da nuvem, debaixo da palavra, debaixo da vontade de Deus. Tem gente que está se movendo, mas pelo medo. Está se movendo por incredulidade, está se movendo à base, a imitação, a imagem das atitudes do ímpio. Tem gente que a energia que está canalizando está absolutamente errada. E a gente vê isso nos efraimitas. Deus está querendo hoje mudar efraimitas, a mentalidade de alguns efraimitas aqui, o espírito de alguns efraimitas. Tem gente que está apagada, está longe, está morna, está decadente. E assim, você que está nessa condição não precisa falar alto não, mas no seu espírito você pode dizer assim, glória a Deus,
Porque você está ouvindo essa palavra na hora certa. Você tem a chance, a oportunidade de se levantar em Deus, de colocar, sabe, de interromper essa sequência aí de atitudes na direção contrária, de obras, de pensamentos decadentes, rebeldes, sabe, de expor energia em algo que não está te dando nenhum resultado bom, que não está alavancando a sua vida para aquilo que é abençoado. Vamos na cronologia dos efraimitas. Eles são convocados. Foram para a batalha contra os amonitas? Perderam. Perderam a oportunidade de voltar, sabe? Espera aí, olha, eu estou tendo uma oportunidade de fazer parte de algo, de estar ali junto, né? de viver e se mover, de estar no lugar onde Deus vai abençoar. Onde que Deus vai abençoar? Onde muitas vezes Deus permite a necessidade. Onde parece, humanamente falando, que o foco é o problema, é um problema, é uma guerra. Os inimigos estão querendo tomar o que é nosso. Sem espírito, sem discernimento, você vai falar, é um problema, é uma batalha. Alguns, os incrédulos, é uma batalha invencível, é muito duro, é muito difícil. Quem crê, Deus está me chamando, eu não posso ficar de fora. Deus está me chamando, e eu não vou ficar de fora. Os efraimitas ficaram do lado de dentro ou do lado de fora daquele chamado? Fora. Aí, quem estava do lado de dentro, quem deu ouvidos, quem creu, foi, e Deus contou, Deus usou essas pessoas para dar vitória ao seu povo. Aí olha a atitude que a pessoa só vai amontoando brasas na própria cabeça dela. Porque o que era para os efraimitas, como tem gente que precisa, o começo da mudança da vida da pessoa chama-se humildade. Reconhecer que falhou. Reconhecer quem está na bênção. Reconhecer quem Deus está usando. E nós, às vezes, temos uma dificuldade. A gente tem afinidades, a gente tem simpatia, a gente tem sentimentos de querer bem, de querer mais algumas pessoas, em detrimento de outras. Isso é pecado? Não. Você gosta, você tem afinidade por quem você quiser. Isso não tem mandamento, não tem condenação. Eu posso gostar mais dele do que dele. Isso é comigo. Eu posso gostar mais de um do que do outro. Jesus não gostava mais de um discípulo do que dos outros? Jesus gostava mais de um do que dos outros. Meu Deus. Gente, esse é o maior exemplo. Afinidade é uma coisa humana. E tem gente muito, muito sensível, que não lida bem com isso em lugar nenhum. Não lidou bem com essa questão de proximidade e afinidade em casa. Tem gente que, como eu, não foi o filho preferido, predileto do pai e da mãe. E até hoje não lida bem com isso. Porque minha mãe gostava mais do meu irmão. Eu brinco, às vezes. É brincadeira, tá? Mas é verdade também isso aqui, viu? Não é só brincadeira, não. Às vezes, quando algumas pessoas me perguntam por que eu não quero ter mais filhos, um dos motivos é esse, tá? Não é esse só, não é só esse, né? São vários. Eu só tenho uma filha. Mas uma vez uma pessoa perguntou, você acha que se você tivesse mais de um filho, você ia gostar mais de um do que dos outros? Porque quem me conhece já ouviu algumas coisas, sabe que eu falo, e isso eu falo para pai e mãe, assim, eu falo isso da bispa até a pessoa que eu estou atendendo pela primeira vez, que pai e mãe não gostam dos filhos iguais.
Você pode falar assim, não concordo, perfeito, sua opinião, eu tenho a minha é diferente. Isso, todas as famílias que eu cheguei perto, o que eu vi é isso. A Bíblia mostra isso. Está entendendo? Lembra do Isaú e do Jacó? Jacó e Isaú eram amados do mesmo jeito por Rebeca e por Isaac? E veja, o Isaac gostava mais do Isaú, a Rebeca gostava mais do Jacó. E assim em cada família. Então eu, por exemplo, não fui nem o da minha mãe nem do meu pai. Né? Não fui, não sou. Você vai falar, isso mexe com você? Já mexeu. Hoje não mais. E eu, inclusive, hoje eu não tenho essa visão de culpa, de perda, eu perdi. Não, eu não via, realmente não via justiça e injustiça, não via, tipo, dar mais para um do que para outro. Mas sabe aquelas coisas que não são tangíveis, não são visíveis, né? Você percebe que a pessoa tem um sentimento, uma afinidade maior por um do que por outro. Então, uma pessoa uma vez falou assim para mim, você acha que se você tivesse mais filhos, você ia gostar mais de um do que do outro? Eu falei, não acho, eu tenho certeza. Né? Eu tenho certeza que eu gostaria mais de um do que do outro. Porque a gente não tem sentimentos por pessoas igual. E veja que é de Deus isso. Isso não é do diabo não, tá? Quem acha que isso é do diabo, você está enganado. Tanto que é isso que faz a gente casar com uma pessoa. Porque a ideia é que aquela pessoa que você casou, você, além do respeito, renúncia, admiração, você também, o que, gente? Divida despesas com ela, é isso? Acha ela mais bonita, porque se não for bonita, então sai fora, sai correndo. É importante que você também goste mais dessa pessoa do que de qualquer outra. Você só não pode gostar do teu cônjuge mais do que você gosta de si mesmo, porque isso vai dar muito errado. E dá errado quando é assim. Mas depois de Deus, de você, a pessoa que você deve gostar mais deve ser o seu cônjuge. Não deve ser seu filho, deve ser o seu cônjuge. Aí, quando é assim, caminha bem. Quando não é assim, não gosto, trabalhe para que isso seja recuperado, porque é melhor. Então, da mesma maneira que a gente gosta mais de uma pessoa, e não é porque ela é a mais inteligente, interessante, bonita, porque ela é mais espiritual, a gente gosta porque a gente gosta. Está entendendo? Então, você que é essa pessoa, por exemplo, está ouvindo essa palavra, o Espírito Santo faz uma curva grande aqui. Né? Esse tipo de coisa que de tempo em tempo é falado. Para de ficar entregando o seu poder por conta dessa frustração emocional. Que às vezes vem lá do seu pai, da sua mãe, né? E, mas é porque eu fui prejudicado. Foi. Decida não ser mais. Mas isso me fez muito mal. Fez. Coloca ponto final nessa obra que o diabo usou e começa o seu jubileu. Você não começou há um mês atrás? Começa hoje. Eu não sou escravo, eu não estou preso a isso, eu não dependo desse sentimento para estar bem, para ser seguro, para ser saudável emocionalmente, para ser forte. Por dois motivos. Primeiro, que eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Ou seja, você tem Deus. Quem te ama, e o amor que você realmente precisa para viver é o amor de Deus. E a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Tem gente que está perecendo porque ainda não creu em Jesus como deve, como Salvador da alma dela, aquela alma deteriorada, emocionada, aquela alma frustrada, aquela alma carregada, sobrecarregada. Porque quando ela crê em Jesus, Jesus salva a alma dela.
A alma dela não é mais aquela alma perdida, aquela alma sofrida, aquela alma sobrecarregada, arruinada. Ela não se vê nunca mais uma pessoa que acredita em tudo que a Bíblia fala sobre Jesus. Nunca mais a pessoa, ela vai pensar sobre ela que ela é uma coitada. Nunca mais. Ah, não tive, perdi, passei por isso, vim lá de tal lugar, de tal estado, de tal país, de não sei onde, perdi, passei fome, meu pai, minha mãe me fez, aconteceu isso. Ninguém vai mudar isso. E eu não falo com insensibilidade, eu estou falando reconhecendo que há fatos que aconteceram, mas esses fatos não precisam e não devem ser eternos na sua vida. Viva fatos novos. Crê em Jesus. Deus me ama e eu creio no Filho dele, ele me salva, salva a minha alma. Então eu não sou mais o coitado que, porque não tive isso, porque não vivi isso, porque em tal época da minha vida eu não passei por isso que eu devia ter passado, eu perdi, tiraram de mim, me roubaram esse lado. Eu estou vivo, eu estou respirando, eu estou em pé literalmente, eu posso me mover, eu posso fazer igual o Jacó. O pai dele não gostava dele, não gostava mais dele do que do irmão. Ele não foi lá e pegou a bênção no pai dele do mesmo jeito? Foi ou não foi? Não quer dizer que a gente deve fazer exatamente isso, mas quer dizer que a gente sempre tem opção. Está entendendo? A gente tem opção. Você pode se levantar. Você pode criar meios e não ficar parado ali lamentando, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, eu não tive isso. Eu perdi tantos anos da minha vida que não me deram isso, que não me deixaram, que não me... Enfim, o que for. Eu tenho Deus. Eu não tenho 1990 e pouco, eu não tenho 1980 e pouco, eu não tenho anos 2000, eu tenho agora. Então os efraimitas, na primeira, só do que eu estou falando aqui, porque imagina antes, para chegar a ponto do chibolete, de até o dialeto mudar, quer dizer, aquilo não era daquela geração, já vinha antes. Aquele distanciamento. Diga, o tempo é de voltar e alinhar. Para quem se distanciou, o tempo é de voltar e alinhar. Você se distanciou, você está falando outra língua já? Estou falando agora literalmente, tá? Que língua você está falando? Quer fazer piada comigo? Você vai falar assim, português. Isso aí, essa eu também falo. Não, eu estou falando qual língua espiritual você fala. Não estou falando da língua dos anjos, não. Mas o que mais sai da tua boca? Você consegue falar chibolete? O que é chibolete hoje? Declarações poderosas. Esse é o melhor ano da minha vida. Tem gente que nem dentro da igreja, quando ele é assim, a gente pega um ferrão aqui e incita a pessoa. Tem gente que nem dentro da igreja consegue falar. Não precisa disso. Você está falando assim, cibolete. Tem gente que a gente, quando fala na hora aqui, da palavra profética, a unção de Josué está sobre mim. Esse é o meu ano. É um ano de conquistas. Quando tem um momento da pessoa fazer uma declaração poderosa sobre a vida dela, uma declaração de bênção, uma declaração de vitória, de algo que ela olha, e o que ela vê é impossibilidade, é algo intransponível, mas ela ouve uma direção, ela crê, igual Pedro, quando Jesus falou assim, venha, ele disse, se o Senhor mandar, eu vou até o Senhor por cima das águas. Jesus disse, venha. Pedro fez o quê? Foi por cima das águas. Enquanto ele focou em Jesus, ele andou. Quando ele tirou o foco de Jesus e reparou no vento, ele afundou. Gente, vento sempre tem na nossa vida. Tem gente que é o vento, tem notícia que é o vento, tem acontecimentos naturais que é o vento.
naturais do tempo, da idade, do setor, da família, naturais da condição socioeconômica. Se eu reparo no vento, eu afundo. Se eu mantenho o foco em Jesus, eu sigo, eu ando por cima das águas. Tem gente aqui que está falando cibolete, porque o que está saindo da boca é negativismo, é pessimismo. Esse ano é um ano para ser esquecido. Não ver, ó o cibolete de alguns aqui, ó. Não vejo a hora desse ano acabar. Não vejo a hora desse ano terminar, que venha 2025. Dia 31 de dezembro eu vou estar dizendo isso, porque vai ser a hora de dizer. Tem gente que o que sai da boca da pessoa é só as notícias, ele é um reverberador, repetidor. Você viu da guerra, você viu lá do escândalo, você viu o preço disso, você viu? Está saindo o que da sua boca? Cibolete. Você se distanciou. Quem está entendendo? Então fala. O que você tem que falar aí agora? Hã? Tem gente que está em dúvida. Peraí, é o si ou xi? Como é que é mesmo, gente? Tem certeza disso? Hã? A gente tem que estar atento. O momento é esse de, diga, alinhamento. Com quem que eu tenho que me alinhar? Com Deus. Lembra que a palavra é a nossa nuvem. O que tem saído da sua boca? Na maior parte do tempo, você tem falado chibolete? Em nome de Jesus, gente, falar chibolete não muda a nossa vida, tá? Literalmente não, para depois ninguém falar, né? Sair daqui. Eu pego alguns casos, às vezes, que depois a pessoa vem, agora, toda hora eu estou falando, estou dando um exemplo, tá? Que pode acontecer, eu já vi isso em outras situações. Daqui a pouco a pessoa aqui um dia fala assim, todo dia agora eu declaro chibolete. Eu gosto, agora quem riu é isso aí, eu quero que você ria, porque não é isso que está sendo pregado. Entendeu? Chibolete significa alinhamento com a palavra. Com a língua, com as direções que Deus está falando. Por exemplo, aqui, quem está vindo ou acompanhando os cultos, pelo menos desde outubro aqui, levanta a mão. Está acompanhando? Então, quando eu falo a palavra jubileu, quem aqui sabe o que eu estou falando? Quem sabe? Sabe? Isso é alinhamento. Uma salva de palmas para Jesus. Agora eu fiquei feliz. Agora eu fiquei feliz, de verdade. Pessoal lá depois do chat também, espero que tenha levantado a mãozinha. Tem gente que não estou logado. Então se loga, para de preguiça aí e levanta a mão também. Isso é alinhamento. Porque tem gente que se está aqui há pelo menos esse tempo, que eu entendo, tem gente que chegou ontem e talvez está aí meio que ainda, né? O que é isso? O que significa isso? O que é esse jubileu? Então, tanto como eu estou ouvindo sobre isso, Deus está falando toda hora sobre isso. Eu poderia pegar algumas palavras que, vamos dizer, nesse tempo que nós estamos vivendo, são palavras-chave. O que quer dizer? Que para cada parte da nossa vida, elas são agora necessárias. Né? São como senhas que nós usamos na vida, está entendendo? Eu preciso lembrar disso, Deus está falando muito. Né? Deus está falando muito disso aqui, Deus está falando muito disso aqui. Deus está falando muito do quê? Alinhamento. Espírito furioso. Libertação. Liberdade. Deus está falando muito de perdoar dívidas.
Deus está falando muito sobre você não mais viver culpado, que tem dívidas que foram zeradas, perdoadas, pagas, que Deus te colocou numa condição zerada. Deus te colocou numa condição muito, para alguns, mas para quem estava no negativo, Deus colocar no zero é muita bênção. Então, tem algumas palavras, por exemplo, agora, você ouvir sobre mudança, 31 dias, isso faz sentido para você? Alinhamento. Mas tem gente que ouve, que, primeiro caso, não entende. Eu estou ouvindo, não estou entendendo. O que está acontecendo comigo? Tem uma resistência espiritual. Uma coisa que está acontecendo muito esses dias, e eu falo isso para você desde a nossa casa, até pessoas que estão chegando. Pessoas que estão chegando na igreja assim nesses dias. A gente tem um trabalho às vezes forte, a pessoa tem um entendimento, ela tem uma experiência com o Espírito Santo, e de repente, naquele dia, naquela semana, ela é acometida por uma enfermidade. E não é uma enfermidade. É uma retaliação. Como é que eu sei? Você vai ver que é um negócio momentâneo, é para ser momentâneo, é para ser combatido de forma espiritual, e você vai ver que só de forma espiritual você vai resolver. Todos os dias de segunda-feira passada até hoje, todos os dias, eu tenho pego algum caso desse jeito, de alguém que assim, a pessoa estava ali de repente, uma dor, passa mal, tem um problema intestinal do nada, um problema estomacal, trava a coluna, travar de assim, da pessoa não conseguir mexer assim, aquele movimento, e não é travou porque estava ali carregando um piano, porque estava ali numa posição. Hoje ainda, terminada uma situação, alguém me aciona, manda mensagem, liga, eu estava sem celular, que eu estava atendendo outra pessoa, e olha, estava na posição de todo dia, não tem nada de diferente, não tinha peso, não tinha torção, lavando louça. A pessoa fala assim, travei, minha coluna travou, que quem estava junto com a pessoa travou, dela não conseguir terminar o almoço que ela estava fazendo. E a pessoa, não, mas vou atrás disso, vou atrás daquilo. Eu falei, não, espiritual, vamos combater de forma espiritual, vamos repreender, vamos expulsar, vamos orar. E é espiritual, uma retaliação. E espiritualmente resolve, e resolveu. Gente que vomita do nada, gente que tem diarreia do nada, gente que cai. Esses dias uma pessoa saindo da igreja caiu 3 vezes. Sabe o que é uma pessoa cair? Não estou falando de uma criança, de um adulto. Teve labirintite, teve uma tontura, uma náusea, não, a pessoa estava andando. E alguém atrás, alguém podia falar, aumentou, exagerou. Não, alguém atrás, não foi a pessoa que falou, a pessoa teve vergonha de falar. A pessoa falou assim, eu caí agora, olha por mim, tal. Aí quem estava atrás falou assim, não, a pessoa caiu 3 vezes. Ela caiu, levantou, caiu de novo, levantou. A pessoa falou, está de brincadeira. A pessoa que estava atrás, está de brincadeira. A pessoa, não, tal. E a pessoa não sei o que aconteceu. E por que isso está acontecendo? Sabe aquela coisa para te distrair, para te desanimar? Você começa, estou orando por uma causa, estou orando por uma cura, estou orando por uma libertação na minha família, eu estou orando e está entrando aqui agora o entendimento, eu estou vendo que a minha fé, igual Paulo. Lembra quando Paulo estava pregando? E estava ali, ele olhou para aquele paralítico, ele falou assim, vendo que ele tinha fé para ser... Vai, levanta e anda. O cara deu o quê? Um salto. Tem gente que está vivendo esse momento da vida. O diabo tem poder? Algum ele tem. Então, às vezes você está aí, você tem aquela pressão, aquele dia que você precisa estar bem, tua barriga estufa,
parece que você está com um ferro aqui na barriga. Você fala, meu Deus, o que é isso? E parece que vai estourar, e vai doendo, você tem que soltar o cinto, aquela coisa. Você vai lá, toma um negócio para gases, não é. Você está tudo bem, foi ao banheiro, mas o que é isso? Está dura, minha barriga estufada. É travado igual essa pessoa aí que travou lavando louça. E aí, meu Deus, não volta. Não, vai voltar, vamos orar, vamos repreender. Tem que ter oração, é repreensão do mal. A Bíblia diz, submetam-se, pois, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, cada um tem que saber onde eu tenho que colocar mais força agora. Onde eu tenho que colocar mais força? Gente que está sendo acometida, a palavra de ontem falava do preguiçoso, o dormir um pouco. Tem gente que está tendo uma sonolência que é do mal. Porque sono bom é o sono da noite. Está entendendo? Chegou a noite, terminou tua vida, tuas coisas, deitou a cama, deitou a sua cabeça na cama, dormir. É de Deus. Você ter sono o dia inteiro, não é de Deus, não. Se você tinha essa dúvida, eu sou bom para dormir. A gente tem que ser bom para dormir à noite. O dia foi feito para você estar de pé. A noite foi feita para você estar dormindo. Está entendendo? É um hábito, então muda esse hábito. Mas tem gente que assim, eu vejo, por exemplo, uma coisa que eu não vou negar, tem dias e trabalhos, de tempo em tempo eu falo isso com os obreiros. A começar pelos obreiros. Tem obreiro que eu sei que ele não está bem, que ele está num momento de retaliação pela maneira que ele ora. O obreiro ele é treinado, ele sabe, ele tem algumas instruções para se portar nos protocolos, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que de tempo em tempo, quando eu faço reunião de obreiro, eu falo. Você passa, por exemplo, está um dia de sexta-feira. A gente está fazendo uma oração, um clamor. Estamos fazendo um clamor, né? Uma oração forte. Não é um trabalho que é só de oração. Vamos ficar aqui 1 hora orando na madrugada. Diferente. Vamos ter uma vigília agora e vamos parar, fica lá do seu jeito. Diferente. Não, estamos num culto que você vai ter 5 minutos de oração, 10 minutos de oração no máximo. Clamor, clama, ora, repreende. Se eu passo, por exemplo, eu vejo um obreiro de joelho, está errado. Ele não está bem. Mas ele está orando de joelho. Não, ele sabe que ali não é para ele orar de joelho. Está entendendo? Ele não está orando, ele está se escondendo. Ele não está orando, ele está fugindo da oração certa. Como quando eu estou fazendo culto de libertação na sexta, se eu olho, eu vejo, eu falo, quem estiver sentado e de joelho, levanta. Aquele não é o momento de ninguém estar de joelho. Eu gosto de orar de joelho, continue orando, mas tem um momento certo, aquele momento não é para orar de joelho. E sem contar as pessoas que todas as vezes que elas dobram o joelho para orar, independente, elas não oram, elas cochilam. E não é por causa de mim, não. Eu não estou ali, eu não passo ali e dou aquela olhada. Deixa eu ver seu olho, deixa eu ver se você está aí falando, mexendo a boca, igual Eli, né, com a mulher, né? Você está mexendo o lábio, tá bom. Não. É você que tem que ver isso. De repente, você é aquela pessoa que, às vezes, você está dobrando o seu joelho na sua cama, no seu trabalho, sabe? Aquela coisa, às vezes, você está numa mesa e fazer assim, né? Fala, eu vou orar e você ora 10 segundos e o restante você só... E ainda levanta com aquele código de barra, né? É ou não é? Fica aqui aquele código de barra na testa, né? Que você estava encostado em alguma coisa. Eu preciso me situar. Eu preciso me situar. Será que eu estou alinhado? Eu estou no meu tempo? As oportunidades de oração, as oportunidades de palavra, de culto, de entendimento, cada culto é um portal aberto de entendimento para a minha vida. E quanto mais entendimento,
de Deus eu adquiro mais condições. Eu estou falando, tem gente que está naquele momento do paralítico, que ele está tendo a fé que ele nunca teve, ele está acreditando como nunca acreditou, ele percebe que algo está sendo gerado, apesar de já estar há mais tempo, há muito tempo, tem gente que está percebendo que algo está mudando. Pode saber que você vai ter a retaliação do mesmo nível. Isso eu tenho falado na minha casa. Eu tenho falado na minha casa, eu tenho visto, semana passada eu vi uma situação com a minha filha, essa semana já vi uma situação com a minha esposa, eu falei, isso aqui é retaliação, não tem... é retaliação, é espiritual. O sangue de Jesus tem poder sobre mim, porque uma outra, quem que é o próximo? Está quebrado em nome de Jesus. E se vier... tem que lidar, repreender, resistir ao mal, expulsar o mal. Alguns é físico, é saúde, essa coisa que parece... Não, eu vou correr para a farmácia. Lembra que eu estou te falando, você não está ouvindo isso por acaso. Tem coisa que o momento vai ser de você parar tudo, pega, ora. Eu estou vendo que a demanda está alta para mim. Disque Vida. Coloca o número do Disque Vida para mim aí na tela. Pode colocar. Pessoal aí, se você não tem de cabeça aí, 11 32 96 9449. Tem momentos que é preciso de uma ajuda. Liga na igreja. Aconteceu isso comigo aqui, estou passando mal. Não liga, gente, falando assim, estou passando mal, chama uma ambulância para mim, por favor. Não, aí você já liga direto no SAMU. Eu estou falando assim, é ajuda espiritual, é repreender o mal, é orar, é interceder. Tem momentos que a gente precisa dessa ajuda, desse apoio. E não é escolher, não, quem está aí? O pastor tal, a pastora tal, o obreiro tal, amém? Eu estou sentindo isso aqui, eu estou vendo que é espiritual, estava no culto, eu ouvi, está acontecendo comigo exatamente isso, não é uma questão física, vamos orar junto aqui, vamos concordar que onde houver 2 ou 3 reunidos, às vezes você não está lá naquele momento, com mãe, com pai, com marido, com esposa, com filho, com amigo, você não está acompanhado, faz o quê? Aceita. Tem gente que foi para a farmácia, tomou isso, tomou aquilo, não resolveu nada. Quando orou, aí dá aqueles minutos a pessoa está bem. Isso é alinhamento. Tem coisa que você já vai, igual o Eliseu fez, pegou aquela tigela com sal e foi lá na fonte de água, jogou lá e disse, daqui para frente agora, essas águas não serão mais contaminadas. É no começo que você combate. Você mostra para o mal que quem tem o controle da sua vida é você, e você insiste em entregar esse controle para Deus. O mundo espiritual é ativo. E nós devemos sempre estar dando manutenção nele para o bem. Ou seja, o que você tem que fazer chegando na tua casa hoje? Pega o azeite, vai ungir as entradas, vai ungir cada pessoa da tua casa. Tem gente que não gosta, não deixa. Você não precisa falar para ela que você vai ungir. Pega, vai lá, ponta do dedo, chega lá, tudo bem, querido? Vem, faz assim, né? Coloca a mão por trás assim, na nuca, aí você vai fazer assim, querido, tudo bem? Ungiu a cabeça, o cabelo, ungiu. E lá você já está no seu propósito, Senhor, abençoa, cobre com o teu sangue. Senhor, guarda. Senhor, eu quero bênção. Você que está aí parado, que não ora, que está vendo, que às vezes até tem tal região da tua casa, tem aquele cômodo que você ouve que um passa mal, que outro passa mal, você ouve que isso... Deixa eu dizer uma coisa para você, de tempo em tempo a gente faz isso, necessária. Quando é necessário. Aqui é difícil acontecer, mas às vezes tem essa época. Aqui na esquina tem um cruzamento. Aqui na frente da igreja tem uma esquina, né, que é uma rua de mão única. Às vezes tem um acidente. Ok? Tem um acidente, tem um segundo num tempo pequeno, a gente sabe que aquilo não é normal. O que a gente faz? Aqui não, a gente pega o azeite, a gente vai lá, a gente faz ali o nosso cerco,
repreende aquele mal e ó, aqui não. Lá na Celso Garcia a gente fazia isso quase que a cada 2, 3 meses, tinha época assim, ó, e principalmente época que a gente estava em propósito, que o povo já tinha uma dificuldade para chegar, para entrar. Quem lembra da Celso Garcia, lembra que a entrada você tinha que cruzar a avenida no meio. Às vezes tinha 2 acidentes no mesmo dia, na mesma noite. Opa, já saía um pastor com o outro lá, não vamos ungir, vamos orar, vamos repreender esse mal. Ó, para. Ou você acredita no mundo espiritual e você vai estar do lado certo, ou você não acredita. Mas a notícia ruim para aqueles que não acreditam é que para quem não acredita no mundo espiritual, ele continua ativo do mesmo jeito. E se você é o passivo, você é o que apanha, você é como os 7 filhos de Seva, que tomaram uma surra de um demônio só, num corpo de uma pessoa, porque eles foram brincar com algo espiritual. Eles foram ativos na brincadeira, mas eram passivos espirituais, não tinham autoridade nem unção. Aí alguns ouvem isso falar, mas eu não tenho unção, autoridade. Não tem por quê? Tem coisa que você só não tem porque você não pediu. Jesus não disse que era só bispo, pastor ou obreiro que teria autoridade, poder, que o nome de Jesus expulsaria os demônios, curaria os enfermos, e ainda que a pessoa bebesse ou comesse alguma coisa mortífera, não lhes faria dano. Foram só para nós essas palavras? É uma outra Bíblia, é um livro que está escrito lá, no Evangelho dos obreiros, no Evangelho dos bispos, dos pastores, não. Evangelho de Marcos. Está na mesma passagem que diz, quem crer e for batizado será salvo. Você tem que crer e tomar posse disso para a sua vida. O momento não é de você se distanciar, de continuar falando a língua do cibolete, do pessimismo, do negativismo, da pessoa que ainda é racional e racionaliza tudo. Tem coisa que é humana, tem coisa, como eu disse para você, tem coisa que é nossa, é inerente ao ser humano, tem a ver com escolha, tem a ver com atração, tem a ver com desejo, mas tem coisas que está claro, e você está ouvindo algumas coisas aqui para Deus te respondendo, te mostrando, isso é espiritual. Enquanto você não agir, não reagir de forma espiritual, você vai continuar tomando desacerto, você vai continuar sendo derrotado, não adianta espernear, reclamar, não adianta fugir, se esconder, não adianta brigar com a pessoa errada, que aí veio pior. Os efraimitas foram brigar com a pessoa errada. O que eles deviam ter feito? Reconhecer, você está com Deus. Ô Jefté, você está ouvindo Deus. Parabéns, parabéns, você foi um homem que você ouviu Deus. Você está no lugar que era para eu estar. Deus tem falado com você, tem te usado. Eu vou ficar com você, eu vou te ajudar. Se eles tivessem participado daquela batalha junto com os gileaditas e com Jefté, eles teriam aprendido, eles estariam falando melhor, eles estariam no mesmo lugar, no mesmo espírito, eles teriam evitado 42.000 mortes. O tempo da oportunidade é agora. Não fica contando com ano novo, vida nova. O seu ano é você. Está entendendo? Tem gente que começou o ano desde quando veio o jubileu. O meu ano está começando agora. Eu estou agarrando a minha oportunidade. Mas agora só falta 2 meses. Nem 2 meses falta, não importa quanto falta. É o slogan espiritual que a gente tem em dezembro. Deus pode operar em fração de segundo. É ou não é verdade? Deus pode operar em fração de segundo. Quando você vai lá para Gênesis 1, olha quantas coisas Deus fez em um dia só, criava a partir da palavra dEle. E Deus está criando, tem gente que está vivendo novo, tem gente que está vivendo coisas novas, tem gente que está gerando essa fé para ser curada, para ser liberta, para ser abençoada, para ter a vida que nunca teve. E esse é o tempo que Deus está trabalhando cada um de nós. Um tempo para que nós sejamos vitoriosos, por isso um tempo de alinhamento. Nós temos que ser o povo que fala claramente, chibolete,
está falando a língua que Deus está falando, está declarando, repetindo, está agindo, está ocupando brechas, está reagindo de forma espiritual no que é espiritual e no que vai ser definido de forma espiritual. E ao mesmo tempo, dar condições naquilo que só cabe, naquilo que é conosco. Agindo de forma inteligente, dependendo de Deus, recebendo favor, a graça e agindo com excelência. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. O que você percebeu de efraimita em você? Você está lutando as batalhas erradas? Em vez de você lutar contra os amonitas, você está lutando contra o Jefité. Os efraimitas não estavam ouvindo e nem falando a mesma língua que Deus. E aí eles se aborreceram, ficaram com inveja do Jefité, quando eles deviam ter admirado, participado, se unido, se juntado, aprendido com eles. Tem gente que Deus está colocando perto de você para você aprender com ela. Seja humilde, aprenda, encosta nessa pessoa. Ô Jefté, parabéns aí pela sua batalha, eu quero aprender com você. Eu quero crescer com você. Eu quero adquirir aí revelação como você adquiriu. Eu vou orar com você, eu vou orar por você. Eu quero fazer parte dessa próxima vitória contra os amonitas. Me perdoe, eu falhei. Eu fui inerte, eu fui passivo, eu não estava na última batalha, mas na próxima eu vou estar, e eu não vou batalhar contra você, eu vou batalhar junto com você. Tem gente que está lutando a guerra errada, lutando a guerra errada. Se alinha com Deus essa noite. Domingo, dia 1º, a gente começa o propósito, o último desse ano. Nossa última carreira desse ano. Nossa corrida. Clamor. Declarações. Ações espirituais, sacrifício. Jejum. E o que mais o Senhor requerer de nós? Você deve fazer a sua parte. E o que você entendeu, eu não vou ser específico para que ninguém se prenda tão somente nos exemplos que eu vier a dar. Tem gente que às vezes, hoje eu vou na igreja, nada vai me impedir. E não consegue chegar. Eu tive ainda uma pessoa que eu estou procurando ela desde o começo do culto. Que a última mensagem que eu ouvi da pessoa, estou a caminho. Que Deus guarde, que não tenha acontecido nada. Em nome de Jesus. E se você necessita, se você percebe, aliás, não é só pedir. Tem momentos que você pede, mas tem momentos que você tem que também, Deus está te forjando a você se tornar essa autoridade espiritual, de ser a pessoa que vai libertar os cativos. Deus nos liberta do cativeiro, nós deixamos de ser os cativos para libertar os cativos. Esses dias uma pessoa veio, a pessoa, ajuda isso, ajuda aqui, minha filha, está acontecendo isso, eu olhei para ela e falei, a senhora não está mais nessa condição, a senhora pode orar agora, porque a senhora já pode, a senhora já tem condições, a senhora já tem fé, a senhora já tem experiência com Deus, a senhora não necessita chamar nem a minha atenção, e nem a atenção da sua filha dessa maneira, com esse vitimismo, não, Deus já levantou a senhora tem capacidade, ora aí que a senhora vai ver, orou, e a filha ficou boa. Deus não nos quer parados naquela mesma condição em que nós já estivemos. Deus vai te acrescentando, te levantando, te capacitando, renovando, acrescentando a você. O que a gente não pode fazer é ficar nessa decadência como os efraimitas. Gente azeda, gente invejosa, gente que está
demandando energia com as pessoas erradas, nos lugares errados, com as batalhas erradas. Não, isso não pode. Senhor, eu peço, continua falando com o teu povo. O Senhor, meu Pai, é quem dirige, e eu sei que o Senhor está dirigindo aqui a palavra, e eu peço que agora até a nossa oração o Senhor venha, meu Deus, dirigir, que o Senhor venha conduzir, que o Senhor venha canalizar, meu Deus, e nos ajudar. Que essa pessoa que não via, que ela passe a ver, que ela entenda, que ela perceba, meu Deus, onde ela tem despendido energia, com lugares, coisas, situações erradas, equivocadas, distorcidas, que ela pare agora e que ela se volte para o Senhor, que ela tenha esse alinhamento que até então ela não tinha, para que ela lute as batalhas certas, para que ela se derrame diante do Senhor, para que o Senhor venha se agradar dela, e como fez com Jefité, que dê vitórias a ela. Que vitórias, meu Deus, que até então eram impossíveis, o Senhor dê a ela. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha levantar, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha mudar, meu Deus, a vida dessa pessoa. Tem unção, meu Pai, para esse ano. Tem bênçãos para esse ano. Tem situações, meu Deus, que o Senhor já liberou, mas é como se tivesse uma pequena película, meu Deus, impedindo que chegue até nós. E eu declaro agora que seja rompida, para que o que é nosso venha para a nossa vida, para as nossas mãos. Que venhamos, meu Deus, receber e viver o melhor do Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Levanta cada pessoa. Eu peço agora, passa do teu sangue e cobre cada um com o teu sangue agora, porque eu rejeito e repreendo agora todo espírito de retaliação que venha contra a mente, os pensamentos, o corpo, a saúde, a família, as finanças dessa pessoa. Que o Senhor venha cobrir com o teu sangue agora, meu Deus, a vida dela, a casa dela, o carro dela, o lugar de trabalho dela, meu Deus, que sejam locais, meu Pai, seguros, que estejam debaixo da redoma de proteção do Senhor, e que ela em meio, meu Pai, a ataques, que ela veja, meu Pai, livramentos a cada um deles, que ela veja a mão do Senhor, e que não só livramentos, mas que ela tenha vitórias, que ela veja a poderosa mão do Senhor, meu Deus, guardando, livrando e abençoando. Eu declaro unção sobre a vida de cada um de nós. Derrama unção, meu Deus, sobre o teu povo. Derrama unção sobre cada um que ouviu a tua palavra, que creu e que pede para o Senhor agora ajuda para esse alinhamento que o Senhor está, meu Pai, determinando que tenhamos. Que sejamos aqui o Jefité, e cada efraimita que entrou aqui hoje, que se dobre, se converta diante do Senhor, e que se volte, meu Pai, para fazer parte do grupo vencedor, e não mais daqueles, meu Pai, que estavam em decadência. Que aqui a nossa resposta, Senhor, seja Shibolete. Eu estou alinhado com o Senhor, eu falo a mesma língua que o Senhor. Eu estou ativo, meu Pai, no mundo e na minha condição espiritual. E o Senhor olha, vê, se agrada e pode me abençoar. Assim eu oro, eu peço, eu abençoo e eu declaro que seja a atitude, a reação, a postura, meu Deus, o espírito de cada um aqui em nome de Jesus. Amém